Matérias aqui, e ele era um jovem garoto dando aulas, tinha muito cabelo na época e tudo, né? E sempre foi uma alegria conhecê-lo mais e reencontrá-lo em vários momentos aí da nossa caminhada. E temos aí alguém que é teólogo, eticista, escritor, doutor em ciências da religião, profissional. Esse você vai ter que explicar um pouco mais o que é o Executive Coach aqui. E diretor da Faculdade Teológica Batista, eu imagino a sua principal ocupação atualmente. Temos um livro do Lourenço, Noções do Grego Bíblico, que está agora já na terceira edição revisada, né? E temos aí à disposição com certeza hoje, não vai ter hoje, mas o pessoal pode pedir um de bônus, né, de cortesia do Lourenço. Mas é um prazer ter você aqui, Deus abençoe. Sobre o tema agora, né, temos o tema a missão integral, vencendo as limitações da herança protestante no Brasil. Obrigado, Valdemar, pela oportunidade, ao pessoal da editora Vida Nova também, por esse momento. Creio que é importante e significativo este tema para a cultura brasileira e para o evangelho brasileiro, que é realmente um evangelho bem diferente do que normalmente nós temos em todo o mundo, e uma visão bem particular. Sem dúvida nenhuma, esse tema que nós escolhemos é provocativo, missão integral, vencendo as limitações da herança protestante no Brasil, porque, sem dúvida, estou mexendo aqui com uma questão da reforma, do protestantismo, mas da nossa perspectiva. Então é preciso que você considere isso, e então nós vamos trabalhar desta forma e apresentar uma abordagem a partir da visão do nosso chão em si, da nossa visão em si. Um dos pontos essenciais que nós precisamos trabalhar, e já foi apresentado aqui, Lausanne, e é preciso que o povo brasileiro recupere essa informação. Quando eu comecei a estudar teologia na década de 70, no século passado, era bem na época de Lausanne, então nós vivemos o fervilhar de Lausanne, e até estava falando com o Valdemar recentemente, agora há pouquinho, que a partir da década de 90, eu comecei a desenvolver um conceito de Lausanne aplicado à pedagogia e ao ensino teológico em si. Desenvolvemos o que é chamado de pedagogia integral, olhando para o ser humano como um todo, e não só do ponto de vista conceitual, propositivo, ou operacional, pragmático. Então nós acabamos desenvolvendo e aplicamos hoje na Faculdade Teológica Batista de São Paulo um conceito de pedagogia integral, e a partir mesmo dos impulsos de Lausanne em si. Certamente não teremos tempo aqui para discutir a questão histórica de Lausanne, mas poderemos apenas dizer que em 1910 o processo começa a ocorrer, onde se busca uma unidade, a Conferência Missionária em Edimburgo. As duas grandes guerras mundiais trazem um grande impasse para a igreja, porque há um desgaste no interesse da evangelização mundial. Também há um desenvolvimento da teologia liberal na Europa, surge um movimento ecumênico, e logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial surgem dois extremos: o Conselho Mundial de Igrejas, em 1948, com um caráter ecumênico, e também o Concílio Internacional das Igrejas Cristãs, na mesma época, no outro extremo, fundamentalista. Temos em Berlim, convocado pela Christianity Today e Billy Graham, o Congresso Mundial de Evangelização, em 1966, que foi o precursor de Lausanne I, nesta cidade, na Suíça, 16 a 25 de julho de 1974. Depois o movimento se repete
o encontro em julho de 1989 em Manila, Filipinas, depois na cidade de Cabo, cujo documento o Cris apresentou bastante para vocês aqui. E temos também na América Latina os grandes movimentos realizados especialmente pela Fraternidade Teológica Latino-Americana, os CLAD, 79, 92, 2000, 2012, e também no Brasil diversos outros movimentos que apontamos aqui, como o Congresso Brasileiro de Evangelização, Congresso Nordestino, os Congressos da Vinte, Comiban e etc., porque diversos outros movimentos acabaram surgindo. Um dos pontos essenciais que eu trago aqui é discutir com vocês um dilema no trabalho que Cris apresentou, a busca de um centro da mensagem bíblica e de uma chave hermenêutica. Então eu gostaria de trabalhar isso com vocês aqui nesse momento, porque a partir desta chave nós vamos abrir algumas portas ou não abrir algumas portas. Eu trouxe para vocês aqui uma folha, não dá para colocar na projeção de multimídia por causa da resolução, e ela é interessante para mim em particular. Eu, depois de uma idade, descobri que eu sou daltônico. E eu então chamava algumas cores de certos nomes, e minha esposa disse: você não sabe cor. Eu falei: bom, eu fui fotógrafo profissional, e cor eu entendo, mas não, essa cor não é essa. E até que um dia, então, indo no oftalmologista, ele me colocou diante de mim uma lâmina com alguns desenhos chamados de Ishihara, Test Color Vision, e eu então comecei. Ele falava: o que você está vendo aqui? Eu falei: um montão de bolinha colorida. E ele e minha esposa davam risada de mim. Imagine só, sofrendo um deboche da esposa na frente do médico, né? Aí ele falou: não. Eu falei: é o que eu estou vendo. E isso aqui, mais bolinhas coloridas. E aqui, mais bolinhas coloridas. E aí então ele falou: você é daltônico para as cores tais e tais, né? Para que eu estou dizendo isso? Esse defeito meu, entre muitos, né? Esse aqui. Quando eu trabalho com meus alunos, eu distribuo essas folhas. Eu não consegui distribuir bastante para você, fazer bastante, mas o pessoal aqui da frente deve estar enxergando números aqui, né? Eu só enxergo esse aqui, os demais são bolinhas coloridas. Está enxergando o número, né? Você é feliz. Bom, mas quem disse que a minoria também não tem razão, né? Bom, isso um dia me deu uma ilustração muito interessante, porque eu cheguei à seguinte conclusão: a informação está aqui, eu não estou enxergando. Há uma disfunção na minha estrutura visual que não permite eu enxergar a informação. Então eu tenho que acreditar em vocês. Para não me atrapalhar com os meus alunos, então eu marquei o númerozinho. Tem uns pontinhos pretos aqui, são os númerozinhos que eu fiz uma colinha para poder saber que estão aqui. Eu confesso, eu não enxergo mesmo nenhum número aqui. É preciso, pode pôr qualquer cor de luz, conforme a cor fica pior. Então, eu fiquei imaginando, será que não ocorre a mesma coisa quando nós estudamos a Bíblia? Quando nós analisamos um documento? Uma das minhas áreas de estudo era um campo da história e teoria da história. E também você pode enxergar ou não fatos históricos. E se nós não descobrirmos a chave hermenêutica, a chave de interpretação central da Bíblia, o que eu coloquei aqui como centro da mensagem bíblica, eu posso não ver informações bíblicas que estão lá, posso não ver verdades bíblicas que estão lá. Isso vai me trazer uma teologia, então, parcializada. Esse é um grande problema, é um primeiro problema que nós temos que resolver, se a Bíblia tem uma mensagem central ou é um texto não linear, um texto apenas histórico. Ernest Wright e von Rad, eles defendem a tese de que não há em si um texto central das Escrituras. Wright até defende a ideia que Deus não fala, ele age em si. Bom, estudando um pouco mais, a gente pode descobrir que a busca por um centro da mensagem bíblica parte de algumas ideias. Primeiro, da inspiração divina da Bíblia, de uma revelação divina, inclusive progressiva, mostrando por trás que Deus tem uma mensagem unificada da Bíblia, de que o texto bíblico tem uma coerência unificadora. Isso a hermenêutica já tem provado grandemente, de que há uma intencionalidade divina em se revelar, e não só em se revelar, mas em revelar a mensagem aos seres humanos, de que há um plano divino até por trás da revelação. Então estes argumentos mostram para mim que de fato eu
acabo necessitando entender o centro da mensagem da Bíblia. O centro da mensagem bíblica tem sido conhecido de diversas maneiras por diversos especialistas. Mittelpunkt, ponto central, Mitte, em alemão, centro, Zentralbegriff, conceito central, não sei se é essa a pronúncia, tá bem? Então, alemão é grego para mim, sabe? Tem também a expressão de Wesen, ideia subjacente. Há em alguma literatura, não um autor essencialmente identificável, uma ideia raiz essencial, mas Conrad, ele não aceita, mas ele menciona de um ponto focal. Wright também não aceita que exista, mas ele fala tema único, e Hassel fala em ideia fundamental em si. Então são diversas maneiras de expressar a mesma ideia em si. Kaiser, aliás, a Vida Nova, não sei se o livro existe ainda no catálogo, Teologia do Antigo Testamento, existe ainda, né? Está, então vale a pena comprar. A ideia central, diz ele, amadurece enquanto a revelação progride até entrar na época do Novo Testamento. Então é interessante essa noção, porque você vai enxergando a Bíblia como uma grande onda que vai crescendo a chegar no Novo Testamento em si. Agora, a identificação de um centro da mensagem bíblica indica a intencionalidade divina na história humana. Indica também uma unidade interior unificadora da mensagem bíblica. Então os textos não estão esparsos, não estão ali sendo apresentados de maneira aleatória. A ideia, esse centro da mensagem bíblica também vincula, não só vincula, mas sincroniza vários temas, vários conceitos, doutrinas e práticas. Então, se você tem o centro equivocado, a tendência é você chegar a conclusões equivocadas, como vou mostrar aqui a respeito da ação prática da igreja no Brasil hoje. Então essa chave hermenêutico-interpretativa, a partir da qual todos os demais conceitos devem ser interpretados. Há uma chave, portanto, para a organização dos demais temas da Bíblia, a respeito, por exemplo, do ser humano, da vida, do mundo, da visão de mundo, dos compromissos e decisões humanas e eclesiásticas. A priorização, por exemplo, da vida pessoal, da minha vida social, profissional e eclesiástica. Isso vamos mostrar daqui a pouco. Mais ainda, determina o destino dos demais tópicos da teologia. O que vai ser a teologia primeira? O que os escritores bíblicos não escreveram deliberadamente também, eles não descreveram, mas seguiram essa chave hermenêutica. Aí acreditamos na inspiração das Escrituras. Há, portanto, um ponto integrador e sistematizador da totalidade da mensagem bíblica. Mais ainda, há um plano mestre divino para a humanidade. Isso já há pouco Kreiser mostrou. Eu chamaria esse núcleo central, um core ou um núcleo duro, de um grande axioma, a partir do qual as demais verdades emergem. Em filosofia nós chamamos de grau zero do conhecimento. Você não desce mais, é zero, não desce, não tem o menos 1, menos 2. A partir dali você então desenvolve a compreensão dos demais fenômenos. Seria como uma metanarrativa. Tá? Seria mais ainda como uma metalinguagem que promove a gestão lexical da teologia. Essa metalinguagem vai ser, digamos, o referenciador dos demais elementos da própria teologia. Poderíamos dizer também um núcleo germinador, ou tecnicamente um núcleo epigenético dos demais conceitos bíblicos. Os demais conceitos sempre estão coligados ali. A ilustração da roda, portanto, é fundamental, que foi apresentada agora. Então veja bem, não é completo, mas eu fiz um estudo do centro da mensagem bíblica, ou chave hermenêutica, em diversas literaturas. Não é completo, mas já dá um bom caminho. Você pega, por exemplo, o livro de Kaiser, Teologia do Antigo Testamento, e mais outros autores que eu vou mostrar já, e ali o conceito essencial é promessa. A chave hermenêutica é promessa. Você tem que entender a Bíblia como promessa. E é interessante notar, quando você estuda os diversos autores que desenham as chaves hermenêuticas, e como citam textos bíblicos, a Bíblia é rica porque você pode usá-la para muitas coisas. É muito interessante. Então aqui, essa frase fala: Deus deu uma promessa feita a Abraão e por meio dele para a humanidade,
uma promessa eternamente cumprida e cumprindo a história de Israel e principalmente cumprida em Jesus, sendo ele o principal na história de Israel. Promise Plan of God. É um outro livro que ele tem, não traduzido ainda ao português. Já está traduzido? Ótimo, então não estou atualizado. É essa abordagem. Então, a promessa, a partir daí você caminha e avança. Quando eu estava estudando esses diversos temas, eu comecei a me preocupar com uma abordagem que Christopher apresentou para vocês, o risco de cairmos no antropocentrismo. É muito complicado. E eu fico pensando se Kaiser não estaria caindo no antropocentrismo. Prometi para o homem, para o ser humano, a partir disso eu construo. Então pode haver esse risco. Mais ainda, aí vamos à salvação pelo julgamento para a glória de Deus, de James Hamilton. Então esse é o ponto essencial, é a salvação pelo julgamento para a glória de Deus. Você parte em dois pontos essenciais, a necessidade de uma salvação para poder levar a glória de Deus. Então você tem dois conceitos chaves aqui, tá? Depois temos a teologia do concerto, de Gentry e Hellum, e ele então tem essa frase: conceito de concertos forma a espinha dorsal da metanarrativa da Bíblia e é essencial juntá-los corretamente para discernir com precisão todo do conselho de Deus. Os concertos bíblicos são a estrutura arquitetônica que dá sentido às Escrituras. Vejam, é interessante essa expressão, ele parte dos concertos e que Deus tem, então vai trabalhando com os conceitos, e isso é a estrutura arquitetônica. É interessante essa expressão porque ela vai mostrar também que você, nessa estrutura arquitetônica, vai desenhar todo o seu edifício conceitual da teologia em si. Depois temos a redenção, Ken Hughes, pouco conhecido. Deus está resgatando a sua criação, trazendo ao senhorio de Jesus Cristo. Depois, restauração da humanidade perdida, Darrell Bock. Depois, Jesus, o Rei Salvador prometido, Helm. Depois, Deus se glorifica na redenção dos pecadores. Depois, novamente, promessa com Mark Dever e George Robertson. Deus já fez promessas para trazer seu povo para si mesmo e está cumprindo tudo por meio de Cristo, Dever. A Bíblia é o registro da promessa de Deus e a libertação por meio de Jesus Cristo. Entendo que quando eu pego um eixo, eu acabo vendo coisas e deixando de ver outras coisas. O eixo torna seletiva a minha leitura, a minha compreensão das Escrituras. E depois temos também o processo de recriação com Blomberg. Deus está no processo de recriação do universo, que foi corrompido pelo pecado e torna possível para todos aqueles e somente aqueles que seguem Jesus para fazer parte da comunidade magnífica e eterna que surgirá no final dos tempos. É interessante esse conceito porque ele trabalha agora com a criação em si. Ele está trabalhando com a ideia de que vem um processo de recriação, de reconstrução do universo, e eu achei esse conceito bem interessante. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Vemos aí nesses conceitos, eu tentei fazer uma classificação desses conceitos, falando em núcleo central, quais seriam as ideias? Primeiro, eventos, salvação, recriação, redenção. Estado, a glória de Deus. Um tema temático e funcional, aliás, um núcleo temático e funcional, temos promessa, missão, concerto e assim por diante. E eu não fiquei ainda contente com isso, eu falei, ainda é pouco. Eu tenho que descer em níveis mais profundos para tentar chegar ao grau zero, ao nível mais profundo da minha compreensão em si, de qual seria esse eixo, e isso me daria mais facilidade de compreender as Escrituras ainda. Então vem uma pergunta: tudo gira em torno de Deus. Se você for ver aqui, tudo gira em torno de Deus. Salvação vem de Deus, recriação de Deus, redenção de Deus, glória, já está dizendo, de Deus, promessa de quem? Deus, missão. E o conceito apresentado aqui, fantástico, em vez de pensar na missão da igreja, a missão de Deus que a igreja tem para si. Como falaremos daqui a pouco, já foi dito agora, Missio Dei em si, mas vem de Deus, o concerto vem de Deus, então tudo vem de Deus. E aí vem a minha pergunta fatal: por que não o centro ser o próprio Deus? E não falar de atos dele, ou ações dele, ou de eventos que ele vem a promover? Por que não ser o próprio Deus, a própria pessoa de Deus? Quando eu falo com pessoas, eu não falo com características das pessoas. Isso me perturba e me perturbou muito.
A amizade que temos, Valdemar, é o Valdemar. Não é que você é um tradutor, não é que você digamos, uma pessoa positiva, não bate na esposa e coisas do gênero. Tá? Você é o Valdemar, eu olho para você e quando eu vejo você. Sérgio, a mesma coisa. E isso tem me incomodado. Temos focado situações, eventos, esquecemos da pessoa de Deus. Então eu penso muito em recuperarmos Deus para a própria teologia. Esse é um grande passo em si. E aí vem a questão, Deus é o centro, para mim, é a ponto de partida. Se Deus é o centro, veja bem, qual deve ser a teologia primeira? Em filosofia há muita discussão, se você pega Tales de Mileto e vai avançando, e você vai chegando a algumas conclusões interessantes. Você começa com a natureza em Tales de Mileto, vai avançando, vem a ontologia, metafísica, a primeira filosofia. Depois disso você vai caminhando um pouco mais, e hoje você trabalha com fenomenologia, etc. Qual é a filosofia primeira? E qual é a teologia primeira? A partir da qual eu consigo compreender os demais setores e segmentos do campo teológico. A partir disso, a minha conclusão é que a teologia primeira é a própria teologia. A necessidade que temos de resgatar, recuperar a própria teologia em si. Em inglês tem expressões que nós não conseguimos em português traduzir em poucas palavras. O português é um idioma, analítico, o inglês é sintético. É interessante como você vê o verbo center ou centered, centralizado. O que eu estou tentando defender é que a nossa visão de mundo deve ser God-centered, centralizado em Deus. No human-centered, não centralizado no ser humano. E agora eu vou mexer um pouquinho no nosso chão. Não salvation-centered, não centralizada na salvação. Aqui mexe e fere, porque aprendemos desde pequeno que a igreja deve centralizar na mensagem central das Escrituras, que é a salvação. Quando eu centralizo a mensagem central, ou quando eu coloco a mensagem central na salvação, eu corro o risco de tornar a minha mensagem antropocêntrica, voltada ao ser humano em si. Ontem, divulgando essa discussão numa lista de pastores, se pudessem sair de onde estavam, eu apanharia bastante pelos argumentos que apresentaram, porque nós aprendemos isso. E há uma grande diferença entre eu centralizar toda a minha teologia na doutrina da salvação e eu centralizar toda a doutrina na teologia de Deus. Estou aqui querendo recuperar o conceito de trindade. E eu até pensaria que a nossa posição central, a nossa chave hermenêutica deveria ser trinitariana ou trinitariocêntrica, recuperando Deus como o grande Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que acontece é que a nossa teologia é muito kantiana e é muito cartesiana. Então nós pegamos o bisturi cartesiano e separamos em partes. Essa é a época de Deus, o Criador, essa é a época de Jesus, o Salvador, e essa é a época do Espírito Santo, o Consolador. Tertuliano disse: quereis ver a trindade, ide ao Jordão. Eu falo diferente: quereis ver a trindade, ide à criação. Ide ao Jordão, Jesus, Salvador, ide à criação. Esse é um ponto essencial. Por que não trabalhamos com Deus como Deus completo, o Deus trindade, a visão do todo? Porque seccionamos, porque separamos. A partir do todo que é Deus, podemos compreender as partes. Esse é um ponto essencial. Nós temos que recuperar então Deus para a nossa teologia. Para mim a teologia primeira é a própria teologia. Recuperar o conceito da trindade, recuperar o conceito de Deus que é uno, para a partir daí construirmos a própria vida humana em si. Então eu gostaria de desafiar vocês a pensarem comigo a partir de Deus, a partir da trindade. Não seccionar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não funcionam à parte. E aí, quando eu estudava teologia, até um professor disse: não, é um grande cenário em que você tem uma hora Deus está atuando, e Jesus e o Espírito Santo estão lá nos bastidores, e assim por diante.
Quereis ver a Trindade? Ide à criação. Você vê os três operando de maneira una e atuando em si. Vamos então agora, a partir disso, tentar discutir um pouquinho os equívocos da grande comissão. Eu quero confessar que eu evito de usar atributos, a não ser quando é para provocar, como hoje, tá? Então o objetivo é provocar um pouquinho você, para que você possa se incomodar e poder olhar com mais profundidade, tentando chegar nesse grau zero do conhecimento, que é Deus a Trindade, nosso grande Criador. O texto da grande comissão nós já conhecemos, eu vou citar o núcleo dele: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quereis ver a Trindade? Ide à grande comissão, né? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a grande consumação dos séculos. Mateus 18, 19 e 20. O ide de Jesus é a grande comissão. Vá, aceite essa comissão. Se você não pode, pague a conta, pelo menos, de oferta missionária, né? Esse é o nosso discurso hoje. Então, vamos pensar e vamos analisar aqui. Em primeiro lugar, o ide não é imperativo. Ah, mas João Ferreira de Almeida é. Tá bom. Jesus não conhecia português, graças a Deus. Então vamos ter que trabalhar isso no texto original. Um dia eu estava, Valdemar, dando uma palestra dessa numa igreja, e o irmão me rebateu, falando: mas a minha tradução está assim, eu vou aceitar a minha tradução. É uma opção, se você quiser, fique à vontade. Não é imperativo, portanto a ordem de Jesus não está aqui, o comando não está aqui. Esse verbo está numa forma verbal que não existe em português. Veja a pobreza do nosso idioma em relação aos eventos divinos. Eu vou tentar aqui traduzir numa paráfrase para vocês. Jesus estava conversando, dialogando com os discípulos. Ele sabia o que ia acontecer, os discípulos não sabiam. E Jesus então estava para partir. E ele disse mais ou menos assim para os discípulos: olha, gente, é o seguinte, eu vou terminar a conversa agora e vocês vão embora. E ao irem embora, é essa a ideia, é o natural. O ir já fomos, já estamos vivendo a vida. Não é imperativo, é o natural. Nós não ficamos juntos o tempo todo, temos que ir, temos que viver a nossa vida, trabalhar na segunda-feira, viver a nossa vida matrimonial, doméstica, ter contato com os amigos, estudar. Já estamos indo, já estamos na vida. E Jesus, na oração sacerdotal, disse: rogo, Pai, não que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Já estamos vivendo na vida. O imperativo? Sim, o imperativo está em fazer discípulos. E aqui a coisa pega. Não funcionou. Opa! Agora sim. E aqui a coisa pega. Porque fazer discípulos é fazer cópia, é fazer alguém igual a mim. Eu chamo até em transfusão de vida. Como você faz uma transfusão de sangue, você faz uma transfusão de vida. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou do teólogo tal. Foi isso? Sede meus imitadores, como eu sou imitador do trabalhador tal, evangelista tal. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. João 3,15 fala: eu vos deixei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então é uma vivência, não é só um ensino. Fazer discípulos é fazer cópias da minha vida, porque eu vou ser cópia de Jesus. Uma coisa é ir, uma coisa é usar num plano conceitual da salvação, e você aceitar conceitualmente aquelas verdades. A outra é você olhar para aquela pessoa e dizer: eu quero ser cópia daquela pessoa. Isso exige mudança radical de vida. Será que alguém pode ser cópia do meu mau gênio, do meu temperamento, da minha vida nas emergências? É aí que eu provo quem eu sou. Então fazer discípulos é um imperativo. Façam pessoas que sejam cópias de vocês, porque eu os deixei o exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. Se alguém quiser vir após mim, é o discipulado. Interessante, uma aluna, ex-aluna formada na nossa escola, me manda no Facebook a seguinte mensagem:
Professor, como é que eu faço para evangelizar uma colega de trabalho? Eu falei para ela, mostrei o plano da salvação e falei de eternidade. Ela disse que não está interessada na eternidade. Quebrou o esquema. Porque você pega lá as 4 leis, 10 passos para a felicidade, etc. Quebra o esquema. Eu escrevi um artigo em que eu incentivo as pessoas a reverem o seu plano de salvação. O plano de salvação está muito mais do que só aceitar algumas verdades conceitualmente colocadas. O plano da salvação envolve você negar-se a si mesmo. E o texto diz a cada dia, como está lá embaixo. Significa estilo de vida. Uma mudança radical de vida. Mudança conceitual de vida, mudança nos valores. Muito mais do que só ganhar uma pólice de seguro contra incêndio e inferno. Muito mais do que garantir à pessoa uma roupa térmica contra o incêndio do inferno. Fazer discípulos envolve mostrar uma mudança radical de vida pela aceitação de Jesus, pelo arrependimento e pelo desejo de seguir um novo caminho na vida. Então é mais difícil do que só ir. E é interessante porque quando eu apresento essas argumentações, essas explicações bíblicas, quem trabalha na área missionária logo me questiona: então você está contra missões? De jeito nenhum. Que eu estou querendo é desafiá-lo a desenvolver uma nova abordagem de sentido de vida no seu plano de salvação, na sua mensagem missionária. Aliás, é interessante trabalharmos com Viktor Frankl quando redescobre a razão de vida, psicologia do sentido. Aceitar Jesus é mudar a razão da minha vida, é redescobrir a razão da minha vida. Como construir agora um plano de salvação, já que somos muito pragmáticos, a partir daí? É um plano de salvação que não vai ser conceitual, vai ser vivencial, convivencial. E é muito mais complexo do que só convidar alguém para ir à noite ouvir um sermão de um profissional que sabe falar direitinho e apresentar os argumentos. De conviteiro tem que ser testemunha. Muda radicalmente. Eis dois grandes equívocos que temos já no conceito que temos de grande comissão, que precisamos revisar a partir da nossa chave hermenêutica. Depois o texto diz batizando-os, aí vem vivência comunitária, e ensinando-os o suprimento para a vida. E é interessante a conexão entre Jesus falar estou convosco todos os dias e dizer siga-me todos os dias. Um outro detalhe interessantíssimo é quando nós chegamos a uma conclusão bem chave, que quando lemos esse texto, Lucas 9:23, que está aqui no finzinho, e o texto diz, tome a sua cruz e siga-me. E nós enxergamos o fim do nosso caminho, enfincando a cruz no Calvário e morrendo ali. Eu vou tratar disso daqui a pouco e mostrar que esse é um outro grande equívoco que nós temos no nosso evangelho vivido aqui no Brasil em si. Bom, como sou da área de educação, eu não poderia deixar de falar e dizer que fazer discípulos envolve uma função, ensinar como ferramenta, o objetivo tornar a pessoa semelhante a Jesus, a duração até que Jesus volte, o curso nunca termina. Estratégia, ensino por imitação, modelo de vida. Conteúdo, tudo que Jesus ensinou. Abrangência, vida integral, transformação de vida, retorno ao estado original, reconquista cosmológica da vida que o soteriocentrismo perdeu, e nós vamos tratar disso daqui a alguns segundos. Citado aqui na preleção anterior por diversas vezes, Atos 20 e 27. Temos o compromisso de considerar a verdade do Evangelho de forma completa. Paulo disse, nunca me esquivei de vos anunciar todo o conselho, no grego boulé, propósito, vontade de Deus. Eu entendo que o nosso Evangelho, por termos uma chave hermenêutica equivocada, ele é parcial. Antes de você me criticar, pense nisso. Eu não estou retirando, eu estou mostrando o que está escondido, mostrando que meu daltonismo não enxergou aqui nessa folha, que o nosso daltonismo teológico impede de enxergarmos em si. Como é esse nosso evangelho? Nosso evangelho é centralizado na salvação, soteriocêntrico. A partir da salvação nós entendemos tudo. E aí damos duas ênfases. A primeira é jurídica, a morte substitutiva de Jesus. E a segunda é escatológica, preparo para a eternidade.
Ora, se queremos falar que a pessoa aceitar a Cristo vai estar preparada para a eternidade, a melhor alternativa é dar cicuta para ela, ela vai direto e acabou. Resolve. Por que deixá-la viver esse sofrimento de ser cristão, confrontando os valores cristãos com os valores dessa modernidade ou hipermodernidade? A salvação, portanto, se tornou um fim em si mesmo. A igreja, uma agência de salvação. Missão da igreja é evangelizar. E a teologia e a eclesiologia passaram a ser soteriocêntricas. Soteriologia é a área da teologia que cuida da doutrina da salvação. E agora, que eu prometi falar, eu falo para vocês, a cruz como centro da história humana. Esse é um argumento, um axioma fundamental na nossa argumentação. Então é você pegar a cruz, seguir Jesus, enfincar lá no Calvário e ficar por lá. Só que Jesus não ficou lá. Jesus prosseguiu. Foi tirado do madeiro, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo me dá uma lição muito interessante em Romanos capítulo 6, quando ele fala assim, que assim como nós fomos crucificados com Cristo, devemos ressuscitar nele, para viver em novidade de vida. Paulo também diz em 1 Coríntios 15, que o evangelho sem ressurreição é vão. Eu já fiz algumas experiências perguntando para pastores, líderes, quantas vezes pregam, falam sobre ressurreição durante o ano? Pelo menos uma, na época da ressurreição. Está no calendário, tem que seguir, a gente é bem pragmático. Evangelho sem ressurreição é vão. Ressurreição sem a cruz não teria como ocorrer. Então, pensarmos a cruz como centro da história sozinha, por que não pensarmos os dois? Se eu pensar na cruz como centro da história, eu penso em maldição, ignomínia, derrota. Jesus era um líder religioso, morreu, e agora? Buda, Maomé, Confúcio também morreram, mas Jesus ressuscitou. Por que não pensar em dois momentos? A nossa teologia é muito seccionadora, não é integradora. Por que não pensarmos que o centro da história humana é a cruz e a ressurreição? Nós aí reconquistamos significados mais profundos da vida em si. A vida cristã foi reduzida e tem sido reduzida à pregação, ao trabalho eclesiástico, também a experiências com Deus. Cristianismo é reduzido à vida eclesiástica, cristianismo centralizado no templo, púlpito, domingo. Quando eu falo isso, eu nunca esqueço daquele livro do Ed, sobre quebrando paradigmas, em que ele cita 5 paradigmas. Eu fiz a revisão daquele livro para ele, é muito interessante, dos quais eu cito apenas 3 aqui. Pior, domingo deixou de ser o dia da celebração e de descanso, se tornou em dia do cansaço. Para nós tentarmos justificar a nossa salvação e agradarmos a Deus, como se nossos méritos, justiças, pudessem agradar a Deus. Apenas alguns dons e funções são importantes. Lembramos da obra e esquecemos do Deus da obra. Voltamos ao centro da mensagem teológica. Percebem? Há ganhos em missões, há ganhos em evangelização, sem dúvida, mas o evangelho tem reduzido a significação efetiva para a vida cotidiana e a vida do cristão no mundo. Mateus 5 diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não diz que seremos sal da Nova Jerusalém e luz das ruas de ouro dos céus. É daqui da terra. O cristão viver o cristianismo comprometido aqui na terra. Esse é o grande desafio. João 10,10 diz, a vida que Jesus vem nos dar é abundante. E mais, Filipenses 2, que leremos daqui a pouco, o desafio que temos é sermos luzeiros deste mundo. Cristianismo, então, há de ser considerado como estilo de vida. Só é possível se você mudar o centro. Se você sair do soterocentrismo, doutrina da salvação, centro, e ir para Deus. Só é possível assim. Porque uma vez salvo está resolvido. Mas se eu olhar para Deus, eu vou ver que a salvação, se prepare para o que eu vou dizer, não é o centro da mensagem bíblica. Ela é um conserto de uma situação que nós humanos em Adão causamos. Salvação, ela é um meio e não um fim. Repito, é um conserto. Agora, mais ainda, você tem um carro, o carro que você tem, você deixa na garagem? Ou põe para andar? O carro enguiça, você faz o que com o carro?
Põe na garagem e fica, enguiçou. Ah, meu carro enguiçou. Ah, meu carro enguiçou. Não, você leva onde? Na oficina. Aí quando você leva na oficina, você diz para o mecânico assim, olha, fica à vontade com o carro, eu venho todo dia tomar um cafezinho aqui, a gente bate um papo, você me explica como é que funciona o motor, como é que funciona o computador de bordo, aí você me explica como é que funciona, por exemplo, o sistema de refrigeração. É assim, né, que a gente faz quando manda um carro consertar, não é? Valdomiro, é assim que a gente faz. Fica lá eternamente. Ou a gente diz para o mecânico, diz, conserta o mais rápido possível, o mais barato possível, e vamos embora. Quando eu coloco a salvação como centro da minha mensagem, eu estou parado na oficina. Dá um testemunho, meu querido irmão, da sua experiência cristã. 50 anos atrás eu me converti. Minha vida mudou. Depois vem o testemunho do dízimo e outras coisas. Mas e Deus na tua vida? Como Deus representa o Deus, o grande Deus na tua vida? Aí você pensa numa ética, digamos, do dever, né? E já vamos falar aí a necessidade que quando você parte de Deus, você vai ter que mudar a chave de compreensão ética. Em vez de uma ética do dever, uma outra abordagem ética. Em vez da deontologia da filosofia, uma outra abordagem. Você vai ter que reconstruir, não tem outra saída. Não a Bíblia, mas a maneira como você se aproxima à Bíblia. Quando eu penso na salvação como centro de tudo, explicativo de tudo, uma vez salvo, resolveu tudo, acabou. E quando eu penso que a salvação não é o centro, ela é um conserto, e eu preciso desse conserto, senão meu carro não anda. Como que acontece na Fórmula 1? O carro tem que estar na pista. Enguiçou, corre para o box. Quando o carro chega no box, aí o Felipe Massa sai, tira o seu suporte de proteção, tira o seu capacete, vai lá bater um papo com os mecânicos, enquanto estão consertando o carro, a corrida está rodando. Aí ele vai ver a telemetria, me dá mais um cafezinho. É assim que acontece? Vocês já contaram quantos segundos leva para trocar um pneu? Por que a gente fica na oficina? Por que a gente fica no box e não vai para a corrida? Viver o Evangelho, desenvolver o nosso relacionamento com o mundo, rogo, Pai, não que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. No embate do dia a dia, dos valores mundanos, dos valores das decisões diárias. E nós sempre decidimos. Mesmo que eu não decida nada, eu decidi, nada decidir, porque uma não decisão é uma decisão. Como é que eu tomo essa decisão? Então, o cristianismo é estilo de vida. É cada dia e uma autonegação. E aqui você vai falar, é obrigação. Tá, eu vou fazer um exemplo aqui, usar um exemplo de um filme, não tão recente, mas que é muito curioso. Matrix 1. Quando o Morfeu chega lá para Anderson, não era Neo ainda, ele chega para ele e oferece as pílulas. Aqui está a pílula azul, que para mim é verde, tá? Tudo bem? Aí ele chega lá, oferece a pílula azul e diz, você pode continuar vivendo essa Matrix, que você acha que é a realidade, que você acha que é a vida, que você acha que é a liberdade, ou toma a pílula vermelha e você vai acordar para a realidade. Nega essa liberdade Matrix para você viver a verdadeira liberdade. A ética paulina trabalha com esse conceito. Quando eu nego a minha liberdade, eu conquisto a liberdade. É um paradoxo fantástico. Um livro sobre Paulo que eu organizei, tem um capítulo em que eu explico isso sobre a ética paulina. É um paradoxo. Já pensou negar a atual liberdade? Porque a minha liberdade é ilusória. E eu agora então digo para Deus, ok Deus, eu vou negar essa liberdade. E eu passo a viver a liberdade de Deus agora. A outra liberdade. Isso é obrigação. Tá, se é obrigação, por que Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 6, que Deus, Ele adora a piedade com contentamento. E a palavra grega para contentamento é uma alegria profunda. Você faria alguma coisa com contentamento se fosse obrigado? Ou voluntariamente? Então o desafio que temos, a mensagem que temos por trás é a piedade que você escolheu voluntariamente viver. Nosso evangelho cai muito no kantismo, no imperativo categórico de Kant, imperativo prático. E nós esquecemos que a nossa vivência cristã, ela é voluntária. Se alguém quiser vir após mim,
Devemos ter que reconstruir nossa concepção ética, fugir da deontologia, como eu falei agora há pouco. Essa é uma outra concepção complexa no cristianismo, no evangelho, na cristandade brasileira. Para você ver como nós vivemos essa vida, é interessante notar que a gente aprende desde a classe Cordeirinhos de Cristo lá na igreja, que você deve fazer mais ou menos assim, ó. Você ora a Deus, quando Deus vier e te responder conforme que você orou, aí você agradece. Pura doutrina teológica, doutrina católica romana da penitência. Sabia disso? O texto bíblico vai diferente. Filipenses 4:6 diz que se nós tivermos algum problema, não devemos nos ocupar com ele, mas entregar a Deus com oração, súplica, e quando vier a resposta, você agradece. Sexto evangelho. Já não dá mais o quinto, já encheu. Diz o texto: oração, súplica e ações de graças, imediatamente. Mas se a resposta que Deus me der não for a minha? Sim, é simples, a resposta é muito simples, teologicamente falando, praticamente falando. A sua resposta estava errada, de Deus é que está certa. Só isso. Só para você ter a noção de como a gente trabalha a partir da doutrina da salvação central, numa teologia humanocêntrica. Deus passa a ser nosso garçom. A partir do momento que eu vou redescobrir a ética, eu não vou mais perguntar, eu devo ou não devo pecar? Eu vou perguntar, eu quero ou não quero pecar? Eu optei ou não optei pecar? Eu escolhi seguir o meu rei ou não optei? Qual a minha opção de vida? Me parece que o querer não foi tanto afetado no conjunto de imagem perdida de Deus, perdida do homem, diante da imagem de Deus nos dada. Porque diz o texto: a carne milita contra o espírito contra a carne, e esse se opõe para que não façais o que quereis. Eu quero fazer o bem, Romanos 7, mas não consigo. Há dentro de mim, como Ottman diz, uma fábrica de produção de pecado. Então me parece que o querer ainda, ele operaciona em nossa vida, o desejo. E aí outro dia eu estava pensando nisso, puxa, mas isso é complicado pensar. Eu estava dirigindo o carro, na estrada. E eu falei, espera um pouco, eu estou prestando atenção no que está acontecendo, não estou? Ou você fica quantos segundos sem prestar atenção no carro? Não vale usar o celular. Você está dirigindo, você fala, vou ficar 3 segundos, 10 segundos sem olhar aqui para frente, olhar para... Você faz isso. Se eu presto atenção quando estou dirigindo, porque não presto atenção para viver a minha vida. Jesus diz, vigiai. Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. Percebem? Verdades escondidas nas Escrituras que nós desconectamos porque pensamos na doutrina da salvação como centro em si. Aí é que eu estou falando para vocês o dilema de viver uma ética intramuros, usando o Niebuhr, possibilidades impossíveis, se tornam impossíveis, mas que pela graça de Cristo e que pelo poder da ressurreição se tornam possíveis. É um desafio grande redescobrirmos essas verdades. Vivemos hoje uma fraqueza espiritual, temos igrejas ou orfanatos espirituais, e o crescimento na vida cristã é medido pelo que você faz e não pelo que você é essencialmente em si. Há também uma perda na integralidade do Evangelho, há um reducionismo na missão da igreja. Isso tem sido demonstrado na própria literatura que hoje foi aqui apresentada. Uma perda em formação e transformação de vidas, perda da mística do Evangelho. Novamente somos muito kantianos, somos muito cartesianos, esquecemos que o Evangelho é vida, e vida a ser vivida num relacionamento com Deus, e relacionamento até místico. Sim, mas isso pode dar falsas interpretações, sem dúvida, mas se eu estiver desconectado das Escrituras, utilizar a hermenêutica falida, tudo bem. A Bíblia passa a ser a resposta para testar a minha experiência, referenciar se a minha experiência está correta ou não. A igreja vive à margem do mundo secular. Há líderes que conseguem gritar mais e que nos representam, infelizmente, diante da mídia. Mas como igreja vivemos à margem do mundo secular, porque a grande luta das duas espadas da Idade Média, a luta entre a espada do governo, a espada do mundo secular e da realidade espiritual. Esse é um dilema sério quando nós não compreendemos o princípio da reforma, da separação entre igreja e Estado. E entre nós batistas isso é gravíssimo.
muito grave. Há um absenteísmo, uma omissão ética nossa em relação ao mundo que é fora de série. Negativamente falando, fora de série. Gente, minha caixa postal fica entulhada de coisas. Quando surge um novo decreto, uma nova lei, por que nós não temos formado políticos e homens, mulheres, que possam estar lá na formação e na modelagem das leis, na discussão, como juízes, como governantes? Aí não adianta. Lei é lei. A hora que assinou, foi publicado no Diário Oficial, adeus, meu filho. Só nos resta obedecer. Percebem? A necessidade que a igreja tem de se fazer presente no mundo, na vida, nas diversas malhas do mundo. Reclamamos de corrupção. E o Brasil é tão bonitinho, né? Sem problema de corrupção. Reclamamos de falsidade. E agora a época de eleição é muito interessante, como um candidato embate com outro, em vez de mostrar programa de trabalho, fica mostrando os defeitos do outro. Mostrar defeito é fácil. A igreja vive longe do mundo secular. Mais à frente eu vou mencionar, posso adiantar aqui, a igreja tem perdido a sua função profética neste mundo. Por quê? Basta salvar vidas. Eu discuto com meus alunos bioética, trabalho com eles, e depois discutimos, tenho diversos aqui, depois discutimos a eutanásia, a distanásia, a mistanásia, transplante de órgãos, abortamento, dilemas ecológicos. Eu pergunto para eles, certamente todos esses temas estão na agenda de preocupação da sua igreja, não estão? 100% diz não. Ah, mas salvação tá, né? Tá. Aí você fala, você está contra a salvação. Negativo. Nós priorizamos aqueles assuntos, aqueles temas dos quais extraímos da nossa chave hermenêutica. E eu quero hoje deixar claro para vocês, a nossa chave hermenêutica tem de mudar para termos uma igreja diferente. Se a tua igreja mudasse do bairro, da rua em que está o templo, sentiriam falta? Ou ficariam felizes no domingo porque não teriam aqueles crentinhos chatos que estacionam o carro na frente do nosso estacionamento? Aquele barulho terrível no domingo à tarde, quando nós queremos dormir. Ou a Federação Espírita perto da sua igreja é mais conhecida do que a sua igreja? São questões que precisamos repensar. Só vamos conseguir a partir da mudança do centro, da nossa chave hermenêutica, voltando para Deus, o início e o fim de tudo. Outra questão séria, pragmatismo, que já vamos tocar. A gente pergunta, isso funciona? Eu peguei um livro de Christian Schwarz, interessante, Crescimento Natural da Igreja, estava mostrando para um pastor, diz, olha, as conclusões que Christian chegou, fazendo pesquisa em 1000 igrejas, 5 continentes, eu tinha chegado fazendo exegese. É muito interessante isso. Me espera um pouquinho, isso funciona? Eu falei para ele, cara, a porta do céu é estreita, você sabia? Não diz o tamanho, mas deve ser mais estreito do que a gente imagina. Nós temos esse vício. Não vou dizer nomes de colegas aqui do exterior, que na época vieram trazer uma série de alternativas, eu acompanho desde a década de 60, eu vou pegar os últimos modelos de igrejas. Onde estão os últimos modelos de igreja? Depois de 2005. Igrejas se dividiram, pastores disseram, não, agora a minha igreja vai decolar, é agora que vai funcionar, eu vou encher o caixa da igreja, e etc, etc, etc. Não cito também para não ofender os colegas líderes destas áreas. Onde estão os modelos de igreja? IBGE mostra recentemente, em estatística de 2010, que 14% dos evangélicos do Brasil estão sem igreja. Essa semana passada saiu no Jornal Batista um artigo meu, crentes marginais. Não são criminosos, gente, peraí, marginais porque estão à margem da igreja. Eles querem uma igreja mais efetiva, que mais os comova, que mais os provoque a viver o cristianismo. E quando vão em muitas igrejas, é um verdadeiro show gospel, com aeróbica gospel e tudo. Mas não igreja, que mobilize. Gente, aonde vamos parar? Vivemos à margem desse mundo secular. Vivemos um ocupacionismo. Cristianismo está igualitário a trabalho. E muitos pensam que quanto mais eu trabalho na igreja, mais eu tenho vida cristã. Eu prego que a salvação não é por obras, mas prego que as obras fazem eu um crente melhor. Isaías diz que as minhas justiças são como trapo de imundícia. Eu nem vou traduzir do hebraico essa palavra. Vocês vão se escandalizar.
Igrejas orientadas por estrutura, programas e evento. Um dia eu escrevi um artigo: evento é vento, vem e vai. Leigo é mão de obra útil e financia o trabalho ainda, né? Pastores ou gerentes, o que estamos vivendo? Precisamos pensar que nós estamos vivendo um evangelho cujas chaves hermenêuticas são duas: salvacionismo e pragmatismo. Veja, eu não sou contra a salvação e muito menos contra o trabalho na igreja. Eu tenho hipertenacidade, ligado em 980 volts. Então não estou brigando contra a atividade nem contra a salvação, mas não posso aceitar que estas são as chaves hermenêuticas e o centro da minha teologia. É preciso recuperar o centro. Se Deus é o centro, não é a salvação, nem o trabalho da igreja, muito menos a pregação. Veja, eu estou trabalhando com o centro não elimina os demais detalhes, mas ele determina como serão os demais detalhes. O salvacionismo constrói a história a partir da queda, e não a partir de desde antes da fundação do mundo. Eis aqui um grande problema. Quando o salvacionismo, isto é, a salvação é a única verdade bíblica central, a salvação é a única missão da igreja. Eu estou querendo dizer o seguinte, gente: a história começou depois da queda, tá? Mas e antes da fundação do mundo? Nós nascemos no coração de Deus, nos sonhos de Deus. Aliás, é até proibido falar no mundo teológico de sonho, né? No sonho de Deus, antes da fundação do mundo. Deus sonhou nos criar, viver conosco, ter alguém para se relacionar conosco, uma linguagem bem simples. E nós em Adão tornamos o sonho de Deus um grande pesadelo, para nós, porque ele deu um jeitinho. Isso se torna a chave hermenêutica para a construção da cosmovisão cristã. Tá? Teve um filho de um grande evangelista que se suicidou. Pergunta consequente: ele era salvo ou não? Se eu penso em Deus como centro, eu vou perguntar quais foram os motivos que o levou aquele jovem a se suicidar. Como era a vida dele? Como era a visão de mundo dele? A nossa única pergunta é se o nome está escrito no livro do céu. Não me pergunte se suicídio leva ao céu ou não, mas não é hora de conversar com ética agora, né? Sobre a ética. A nossa visão de igreja, porque aí eu vou priorizar a missão da igreja naquele foco, vou priorizar investimento. É interessante no nosso meio batista, porque dia de missões recolhe bastante oferta, e dia de educação teológica não adianta nem imprimir, porque você vai gastar dinheiro em correio e não vai ganhar nada. Educação é uma tarefa de rodapé, nem de segundo plano é. A inódia, veja a inódia da sua igreja, se não é uma inódia bem salvacionista. Papel da igreja perante o mundo é trabalhar binariamente, é ir atrás dos perdidos e ganhá-los para Jesus, para que eles tenham eterno vida lá no céu. Tá, tudo bem, rogo Pai não que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Jesus não disse: rogo Pai, prepare eles para a eternidade. Vejam a leitura. Uma leitura a partir de um centro, outra leitura a partir de outro centro em si. Eu sei que você está se incomodando, o objetivo foi esse, te incomodar um pouquinho mais. Se vamos pensar desde antes da fundação do mundo, eu tenho que pensar em Deus, o Criador e dono de tudo. Eu tenho de partir desse conceito. Parto de Deus, não vou partir de outros. Promessa, nem a glória de Deus eu vou partir, porque eu estou partindo de uma ação de Deus, ou de um estado, melhor dizendo, de Deus. Eu quero partir de Deus como pessoa. Muito interessante aqui. E aí então vou perguntar o seguinte: se Deus é criador, Ele criou alguma coisa, criou o mundo, o universo, criou-nos a nós mesmos. Se Ele me criou a mim, eu vou fazer uma outra pergunta: para que eu fui criado? E os teólogos então dão uma resposta clássica: para a glória de Deus. Tá, excelente, bonito, excelente conceito. A grande questão é perguntar o quê? O que significa esse negócio na prática? Você pode me explicar? O que é viver para a glória de Deus? Isso me perturbou, acho que uma década ou mais. Aí um dia veio um estalo, às 4 horas da manhã, geralmente é assim. Veio um estalo. Se Jesus fala em 2 grandes mandamentos, e ele trabalha então com 2 grandes conceitos. Mas aí eu vi que são 2 grandes conceitos, mas são 3 grandes relacionamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, Deus em primeiro lugar.
Amar o próximo, opa, mas é como a mim mesmo. Então, em segundo lugar, eu tenho de ter uma autoimagem e uma autovalorização equilibrada, uma estabilização na minha maneira de enxergar. Olhar no espelho e falar, caramba, esse sou eu, sem colocar um óculos. Eu sou o cara, né? Ou eu não sou o cara. E depois amar o próximo a partir desse referencial. Daí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu estava pisando no chão, falei, eu estou pisando em algum lugar, sim, na obra criada. Aliás, fantástico o que Christopher Wright fala da criação. Fantástico. Hoje à tarde, não perco a segunda parte. Então eu cheguei à seguinte conclusão, Waldemar Crocker, que viver para a comunhão em glória de Deus, eu posso pelo menos resumir para compreender em 4 pontos essenciais. 4 pontos essenciais. Viver em comunhão e harmonia com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com o outro. E com a criação. Aí me facilita. Você já imaginou se nós vivêssemos esse estilo de vida no mundo hoje? Como seria o mundo? Mas nem tudo é sonho. Gênesis capítulo 3 mostra a queda de Adão e Eva, que é muito mais do que uma reação culinária e digestiva de comer ou não comer um fruto. É muito mais do que isso. O que significava em comer daquele fruto? Essa é a minha preocupação como teólogo. Ele comeu do fruto, ótimo. Maçã com certeza não era, porque dá no frio, lá é quente, deve ser jaca, algum caju, algum negócio assim. Mas o que significava ao tomar daquilo? Declaração de independência contra Deus. Queriam ser o próprio Deus. Pararam de receber o referencial de Deus para a vida. E aliás, eu vejo ali na criação primeiros traços de discipulado. Primeiros traços. Deus, pela viração do dia, ia lá conversar com Adão e Eva, dar-lhe instruções, dialogar sobre o que foi o dia deles, o que seria o próximo dia. E haveria então uma transmissão, uma transfusão de valores para eles. A queda no Éden quebrou, rompeu com os alvos para os quais fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus. A queda traz uma ruptura nestes alvos essenciais em si. Quem era o ser humano antes da queda? Criado à imagem, ser livre e volitivo, um ser moralmente aprendente, um ser dependente para tomar decisões éticas. Nascemos para vivermos o que a gente chama em ética heteronomia, a ética ou valores de outro e não os nossos em si. Claro, existem padrões essenciais de vida. Jung fala na sua psicologia, eu vou sequestrar um termo dele aqui sem ser preso, né? De arquétipos. Na linguagem da informática é o que a gente chama de firmware. Quando muda um sistema operacional do seu telefone, muda um firmware, que são as instruções essenciais para que ele funcione. Deus grava isso em nosso coração, Romanos 2, versículos 14 em diante. E foi criado, nós fomos criados como seres dependentes, fomos criados assim, e a nossa finalidade é viver para a glória de Deus, vivendo em amor e harmonia com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada. Percebem? Tudo isso rompeu com a queda. Há um sentido na vida, somos mais do que corpo e alma, a salvação vai mais além do que nos dar perdão de pecados e garantir o céu. A salvação é um conserto dessa situação que vivemos, sem o qual o nosso carro não anda, a nossa vida não anda. Portanto, a salvação é extremamente necessária. Eu diria que o texto áureo, o texto-chave para o não cristão é João 3,16, mas para o cristão passam a ser outros textos, como Romanos 12, 1-8. O cristianismo é mais do que trabalho na igreja, somos chamados para vivermos o reino de Deus nesse mundo. E olha o desafio que temos aí: sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, com uma biografia, inculpáveis no meio de uma geração cujo ambiente é perverso e corrompido, na qual resplandeceremos como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Eis o grande desafio. Eu vou agora tentando fechar com vocês e trabalhar um pouco com o conceito então de salvação, para que vocês não saiam daqui pensando que eu não valorizo. E aí eu fui num autor totalmente desconhecido no Brasil, que escreve um livro, Supremo Propósito. Trabalhei um pouco com as ideias dele e acabei trazendo esse gráfico aqui, tá? Deus sonhou um grande sonho de nos criar para vivermos para a glória dele, cumprindo esses 4 pontos essenciais. Esse é o ponto essencial, esse é o plano original de Deus. Num dado momento da história, nós caímos em pecado. Gênesis 3,
Romanos 3, 23, tradução ao pé da letra. Todos pecaram e carecem, tem falta da glória de Deus, porque o caminho que estamos seguindo é esse. Jesus vem, nos traz de volta para o estado de vida, para vivermos, quer com mais vivai, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, para voltarmos a esse estado de vida. Um grande dilema é que nós dizemos que o todo do Evangelho é B, C e D. Pecamos, Cristo nos salva, isso é o Evangelho. Só que o Evangelho, já que estamos trabalhando com Lausanne, o Evangelho é todo, integral, todo Evangelho para a pessoa toda e toda pessoa, de A a Z, onde B, C e D é parte. Vejam, eu não estou retirando das Escrituras, eu estou mostrando o que está escondido pelo nosso daltonismo teológico, cujo centro é outro. Quem é o centro aqui? Deus que cria e Deus que recebe-nos como vida em si. A queda, como autonomia e fuga do propósito divino, adoração para a criação. Não vou investir tempo aqui, mas eu fiz uma análise, Valdemar, tentando compreender a modernidade e a pós-modernidade. Cheguei à seguinte conclusão do ponto de vista teológico, que temos 3 momentos de queda no Éden na história humana. Primeiro, a modernidade, o ser humano pensando como Deus, verdade na razão, depois na utilidade, na tecnologia, pensar e agir como criar como Deus. No segundo Éden, a hipermodernidade ou pós-modernidade, o ser humano agindo e sentindo como Deus, ser o próprio Deus que agora está morto. Verdade é subjetiva, relativismo não conceitual, crise das verdades universais, ausência de metanarrativas, superar o humano, meramente humano, escravo decaído. Linguagem de quem? Nietzsche. Conquistar o Übermensch, acertei? O além humano, a aristocracia. Na realidade, o que existe nos 3 grandes movimentos da história, há momentos positivos aqui, sem dúvida, na modernidade e pós-modernidade, mas são repetições do Éden, da queda humana, cada vez mais introjetando a autonomia humana. É a queda se repetindo. E o que é a redenção? É o restabelecimento do propósito divino para a criação. Então, em vez de falar, fulano está salvo, eu falo assim, fulano está em fase de recuperação. Eu acho que é mais compatível com a visão. Criamos até um vocabulário teológico, né? Estou em recuperação, Jesus me libertou do meu fracasso e agora Ele está recuperando a minha vida. Então, qual é o papel, a missão do Evangelho da igreja de cada cristão? O ponto de partida e chegada, viver em comunhão, num relacionamento de amor com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Será que reduzimos a mensagem do Evangelho? É preciso recuperar o sentido total do Evangelho. Vamos voltar ao que Paulo disse. Nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Não nascemos somente para sermos salvos. Como nós pecamos, necessitamos ser restaurados. A salvação e a vida cristã é mais do que apenas preparação para a eternidade. Ser sal da terra e luz do mundo envolve a vida presente. Qual é a missão da igreja, do crente? Na visão salvacionista e pragmática é essa. Testemunhar, evangelizar, fazer missões. Missão para com o mundo. Precisamos avançar mais ainda. Eu não vou investir muito aqui, porque Cristo já está investindo na igreja missional, a igreja orientada para a missão. Temos a influência pragmática, transformamos o cristianismo em atividades, ocupação e evento. Precisamos de uma igreja God-oriented, uma igreja orientada para Deus, para as razões divinas para a criação. Missão da igreja é a missão de Deus, missio Dei, a missão que Deus tem, não é a minha missão como crente. Eu, como agora criado por Deus, recuperado por Deus, como é que eu vou representar esse meu Deus no mundo, no meu viver diário? Então eu tentei fazer aqui, já há alguns anos tenho trabalhado nesse desenho, Valdemar, procurando demonstrar a igreja em suas funções. Então há maneiras diferentes de nós desenharmos a missão da igreja. Eu desenho aqui a partir de funções, a partir da visão de God-centered. Deus é o centro, centralizado em Deus. Portanto, nós achamos que a missão principal da igreja é para com o mundo, mas a missão principal da igreja é essa: missão para com Deus. Viver em comunhão e harmonia para com Deus, com eu, próximo à criação. Essa é a missão central da igreja.
Tudo bem, mas se eu for viver na igreja essa missão, eu não consigo, porque eu sou pecador, não estou liberto da minha condenação. Aí então a igreja vai ao mundo, como consequência dessa missão, ela vai ao mundo, para testemunhar, socorrer o necessitado, pregar o evangelho, mexer no mundo, ação social, como ação profética, é a missão para com o mundo. Não é a principal, é a secundária, consequente, mas sem ela não podemos viver. Mas tem a missão da igreja voltada a si mesmo. Então esse desenho é aqui dentro: ensino, consolo, demonstração, assistência social, espiritual e etc. em si. Vejam, eu não estou tirando, eu estou mostrando o que estava escondido na nossa visão míope, só isso. E aí eu descubro, bom, aqui tem uma questão séria. Quando um substantivo perde significado, eu ajunto um adjetivo. Só que missão integral hoje perdeu seu significado. Passa a ser missão assistencial ou de ação política. E aí então eu acrescentei, viu, mais um adjetivo: missão integral ampla. Porque aí eu acho que fica mais claro, viu? Aí nós descobrimos os diversos dons da igreja. Percebem? Leitura a partir de uma visão centralizada em Deus. Não vou investir tempo, descubro as atividades contínuas em Deus que começam, da igreja que começa em Deus. Aí eu vou descobrir os diversos dons do Novo Testamento. Aí mais. Efésios 4 mostra a dinâmica do ministério total. Deus dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Aperfeiçoar, tornar os santos naquilo que eles devem ser, o ministério. Aqui todos são ministros, para que a igreja possa crescer. Como é hoje? A nossa visão hoje, mais ou menos assim: Deus deu os santos para honrar, obedecer, sustentar, velar os líderes. Já que eles ganham salário, eles aqui vão trabalhar e a igreja vai crescer. Como eu diria, né? Vamos a concluir o nosso pensamento. É preciso que nós venhamos ter uma reconquista integral do evangelho aqui no nosso país. Salvação como recuperação para o sonho de Deus desde antes da fundação do mundo. Temos que redesenhar o conceito de salvação a partir das Escrituras, primeiro a partir de Deus. Quem é Deus? Para que Ele me criou? O que aconteceu comigo com a queda? O que é a salvação em relação à queda, em relação ao que Ele fez e me criou? Isso me dá uma compreensão teleológica que vem da filosofia, que é a área que estuda os fins para os quais as coisas existem. O fim para o qual a igreja existe, o fim para o qual o mundo existe, o fim para o qual a evangelização existe, o fim para o qual missões existe, o fim para o qual minha função, seja qual ela for na igreja, existe. O fim para o qual eu, como profissional XYZ, existo. Eu tenho que começar a fazer essas perguntas. Se eu tenho a salvação como centro, só basta perguntar: o nome está escrito no livro de ouro do céu? Tá? Foi escrito com Mont Blanc ou não? Só isso. Agora, quando eu parto de Deus, eu vou perguntar agora para Deus: a partir daí, qual é a minha história como ser humano? Dirigindo o meu carro, trabalhando no meu emprego, estudando. Qual é a minha finalidade em estar lá? Isso me leva a uma vida de intencionalidade evangélica, intencionalidade testemunhal, intencionalidade missional. Mas a coisa mais linda que eu acho aqui, não é porque é única, mas é a recuperação da nossa visão cosmológica. Quando eu parto de Deus, a salvação é como recuperação. Depois de salvo, eu sou reposicionado na ordem das coisas criadas. 2 Coríntios 5,17, que usamos em evangelização e não entendemos o significado. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, um novo ser. Veja em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala de Adão é o primeiro Adão, e é o primeiro homem, Jesus é o primeiro homem, e Jesus é o segundo Adão. Portanto, Adão é o quê? O segundo Adão, o último, é o que encerra a raça adâmica, e Jesus inicia a raça outra, novas criaturas, novo ser. Aí você fala: é muito bonitinho, você trabalha o dia inteiro em educação. Eu fui contador, meu amigo, fui analista de sistemas, como é difícil. Como ser cristão e contador, despachante, etc, etc, e brasileiro ao mesmo tempo. Novo desafio, dando um jeito, no jeitinho, tá?
uma mudança antropológica. Eu passo a ver a mim mesmo a partir do espelho de Deus. Uma mudança ontológica, é um outro ser. E na igreja uma redescoberta de como ela passa a ser uma comunidade terapêutica, não só uma comunidade evangelizadora. A reconstrução da vida, mas vidas transformadas e transformadoras entre o discipulado. A igreja passa a ser agente de Deus na vida cotidiana e no mundo. Função profética dentro deste mundo egoísta, sem Deus e sem compaixão. Enfim, é ser sal e luz, em vez de ser óleo ou esponja. Eis o grande desafio para nós. Quem é Deus? Nessa teologia centralizada nele, nessa teologia primeira. Ele é a audiência da nossa adoração. Eis aí o grande desafio que eu deixo para nós brasileiros. Que Deus, portanto, nos cutuque, nos provoque e nos estimule. Amém. Obrigado, Lourenço. Com certeza eu vou te dar um endereço lá do e-mail, no Facebook a gente tem, mas precisa me passar aí para dar mais uma estudada e me manda aquela página junto aí para ver se eu enxergo melhor aí. Coisa que eu não estou enxergando ainda, que eu preciso, né, enxergar melhor aí de tudo que você falou. Eu queria só fazer um acréscimo aí, posso, Lourenço? Olha só, gestão lexical, núcleo epigenético, soteriocêntrico, deontologia, heteronomia, teleológico. E diz que o português é pobre. Ah, por favor, meu. Tudo bem que não tem aquela forma verbal ali, mas não é pobre, né? Mas é uma brincadeira aí. Nós tínhamos pensado em divulgar mais alguns livros agora, mas não vai dar tempo porque nós queremos que vocês tenham tempo até para encontrar o Chris Wright na mesa ali agora. Vamos ter um tempinho, né, para ele poder dar os autógrafos dos que quiserem. Vai ser o período agora. Eu já vou pedir para o Lourenço dar uma dica aqui de almoço. Tem gente que quer saber onde faz o almoço, né? Eu só queria comentar também, Lourenço, se você acha que muitas vezes é furado o esquema de evangelismo, você não viu ainda como foi furado o esquema daquele missionário que foi pregar aos esquimós. Chegou lá, contou o evangelho para eles, descreveu o ser humano, pecado caiu, consequência é o inferno. Quando descreveu o inferno para eles, oba! Oba! Então, furou o esquema. Não teve jeito, né? Então, é isso aí. O pessoal vibrar com o inferno é bom, o esquimó, né? Nós vamos ter já no período da tarde, às 14 horas, na próxima palestra com o Jonas Madureira, a visão teológica da igreja de centro, da igreja centrada, trabalhando no conceito do livro do Tim Keller, que aliás já está anunciado no folheto aqui, e vai chegar a 25 de outubro, é isso? Agora, no fim do mês, chega mais um livro do Tim Keller, o nosso 6º ou 7º, temos aí vários livros do Tim Keller, vai chegar no fim do mês. Então, acho que quanto às dicas é isso, 14 horas estamos de volta aqui.